Hora do nosso Momento Saúde aqui no Jornal da Clube. A gente recebe hoje o Edmilson Nunes Guedes, ele que é médico cardiologista, também emergencialista do grau. Agradeço já a presença do senhor aqui, doutor. Para começar o nosso bate-papo, nós tivemos aí uma alteração que classifica a pressão 12/8 como uma pré-hipertensão. O que muda de fato para o paciente, doutor? Muita gente aí com dúvidas. Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde a todos os ouvintes da TV Clube, tá? Na realidade, não teve muita mudança, tá? Existe uma união das três sociedades, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia e a Sociedade American Heart, a americana, né? Então, eles chegaram no bom senso de que a pressão normal seria 12/8 e abaixo de 12/8. E aqueles pacientes que têm uma pressão acima de 12/8 até 13,9 na pressão sistólica e até 89 milímetros de mercúrio na pressão diastólica seriam aqueles pacientes pré-hipertensos. E aqueles pacientes que têm uma pressão de 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e de 90 milímetros de mercúrio na pressão diastólica seriam considerados hipertensos. Então, não teve nenhuma mudança. O que teve, na realidade, foi um alerta à população a se programar de maneira melhor. Conhecer que a partir de 12/8, acima de 12/8, ele vai ter algum risco cardiovascular se não for tratada de maneira adequada. Ou seja, se ele não fizer um tratamento de risco de vida. E esse risco de vida tem as medidas preventivas que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que se cuidar um pouco melhor, tá? Se alimentar de maneira adequada, fazer uma atividade de maneira adequada, para ele poder chegar a esse nível de hipertensão abaixo de 12/8, que são considerados os níveis normais para toda a população. Doutor Edmilson, vamos para as perguntas dos telespectadores que já estão chegando aqui. O Sartim mora no Sumarezinho aqui em Ribeirão, dizendo que toma uma losartana de manhã e ainda assim ele está sentindo ali algo estranho no peito. Deve se preocupar? Imagino que ele tem que procurar o médico para investigar isso, né, doutor? Primeiro, o losartana ele não age 24 horas, o dia tem 24 horas. O losartana ele age 12 horas, então ele precisa procurar o médico para ver, quantificar esse nível de pressão dele, né? Se ele é considerado um hipertenso, ou se ele é considerado um pré-hipertenso, ou se ele já é considerado um hipertenso, né, acima de 14/9 a pressão dele. Então, ele vai precisar passar no médico para fazer uma monitorização ambulatorial da pressão ou fazer uma monitorização residencial da pressão arterial. Pergunta da Daiane da Vila Virgínia: é normal sentir pontada no peito? Ela está dizendo que sofre com ansiedade e aí ela quer saber quando é que isso se torna um alerta, doutor? Toda palpitação, toda ansiedade já se torna um alerta. Significa o organismo da gente, eu sempre falo que nós somos uma máquina, a máquina humana. Essa máquina humana tem alguns órgãos em que você controla e alguns outros órgãos você não controla. Por exemplo, se a gente quiser parar de enxergar, a gente fecha os olhos e para de enxergar. Se a gente quiser parar de falar, a gente para de falar. Se a gente quiser parar de respirar, a gente prende a respiração e para. O coração não. O coração a gente não consegue parar ele. A gente não tem domínio sobre ele. Ele precisa estar bem em 4 pilares. Eu sempre falo que a gente precisa de 4 pilares. Quando a gente vai construir uma casa, a gente constrói essa casa fazendo primeiro um alicerce. Depois a gente prepara 4 pilares para ter uma sustentabilidade dessa casa. O nosso organismo é a mesma coisa. A gente precisa também fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, tá? Então, por que espiritualmente? Porque o coração é um órgão que foi dado para a gente por um ser superior e a gente não consegue dominar ele. Ele é ele que joga sangue para toda parte do nosso corpo, inclusive para ele mesmo. Então, ele depende de vários pilares e de vários fatores que influenciam na boa funcionalidade dessa máquina.
Pergunta agora do Carlos, lá da cidade de São Carlos, dizendo que tem 47 anos, há anos tem ali dores no peito, já passou por cardiologistas que tratam a ansiedade e aí ele está dizendo que a pressão arterial dele, doutor, a mínima é próxima da máxima, então 9/11, 12/10, e se essa mínima descontrolada traz algum risco para ele, doutor? Traz. A gente sabe que o coração, a pressão de enchimento do coração, a pressão diastólica, ela se faz, o enchimento do coração se faz através dessa pressão diastólica. Então, se a pressão está muito próxima uma da outra, alguma coisa está errada nesse coração. Ele precisa ser avaliado para ver o que está faltando nesses 4 pilares, onde ele vai ter que corrigir esses pilares para poder tratar de maneira adequada isso daí. Muitas vezes, ele mora onde mesmo, esse paciente? Em Ribeirão Preto? São Carlos. Em São Carlos. São Carlos é uma cidade quente também, né? Então a gente precisa tomar bastante líquido. Se você não toma líquido de maneira adequada, o coração também sente um pouco, né? Então a gente precisa tomar uma quantidade de água adequada. Precisa procurar um cardiologista para ser avaliado a sua parte metabólica, a sua parte física, a sua parte química, e enfim, fazer todos aqueles exames cardiológicos para ver se tem algum comprometimento. Não é só o coração que dói quando a gente tem algum desconforto torácico. Tem a parte muscular, tem a parte óssea, tem a parte da inervação e assim sucessivamente. Nós temos o pulmão, que às vezes também pode doer, e os outros órgãos que ficam na caixa torácica sem ser o coração, mas precisa afastar as dores de origem cardíaca. Isabel de Bebedouro, doutor, pedindo para o senhor trazer aqui uma explicação do porquê a gente está vendo tantos jovens infartando, doutor. Nós sabemos que a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença multifatorial e que, se ela não for tratada e diagnóstica de maneira adequada, 10 a 11 mil pessoas morrem por ano devido em consequência de hipertensão arterial maltratada. Hoje a gente vê a má alimentação do jovem. O jovem hoje se alimenta de maneira inadequada. O jovem hoje não faz uma atividade física de maneira efetiva. Ele não se alimenta de maneira adequada. Então, tudo isso leva ao infarto agudo do miocárdio. Esses jovens também, alguns fazem atividade física e usam alguns medicamentos que o coração não aceita. O coração é o nosso órgão principal do nosso corpo. O problema da nossa fisiopatologia do coração é que tudo vem na responsabilidade dele. É ele que comanda todos os nossos sistemas, que leva sangue para todos os nossos sistemas, e se ele não é tratado de maneira adequada, se ele não vem recebendo uma alimentação adequada, se ele não vem recebendo uma atividade física, se ele não vem sendo preparado de maneira adequada para enfrentar aquela realidade, ação e reação, ele leva a um sofrimento do miocárdio. Pergunta da Vânia de Ribeirão, é normal o coração bater 42 vezes por minuto? Ela está dizendo que já fez vários exames e nada foi detectado, doutor. A gente fala que esses pacientes, eles são vagotônicos, eles têm um batimento baixo. Se ela não sente nada, se ela não tem clínica nenhuma, não precisa tratar. Se ela tem clínica, ela precisa procurar o cardiologista para avaliar o que se pode fazer para melhorar essa parte da frequência cardíaca dela. Mas alguns pacientes vivem bem com uma frequência de 40 a 45 batimentos por minuto. Eufrásio da Vila Virgínia, aqui em Ribeirão, tem arritmia, está sofrendo direto com ali ataques, já passou em alguns cardiologistas, fez baterias de exames, não deu em nada. O que pode estar acontecendo com o Eufrásio, doutor? Eufrásio, nós somos o amanhã o que fizemos hoje, tá? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente paga amanhã. Tá? Se você
faz uma atividade física adequada, seu coração vai responder bem. Se você come de maneira inadequada, você vai pagar, a sua máquina vai sofrer. Nós somos uma máquina, como eu falo para você, mesma coisa um carro. Se você tem um carro zero, você vai ter que fazer uma revisão a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, você vai ter que levar esse carro para fazer uma revisão. A mesma coisa é a nossa máquina, para ver se tudo está bem. Se você coloca um combustível adulterado no seu carro, ele vai trabalhar de maneira inadequada. A mesma coisa é a gente, alguma coisa está acontecendo com você que ainda não achou a causa que está levando essa tua arritmia não controlada. Arlete de Ribeirão, seguindo nessa mesma pergunta, doutora, está dizendo que a frequência cardíaca da mãe dela, que tem 85 anos, varia de 90 a 120. Mesmo com o medicamento não está baixando, o que ela pode fazer então? Ela vai precisar fazer um Holter, tá? Que é um exame que se faz de 24 horas para avaliar onde está, que horas está dando mais essa arritmia nela e programar um tratamento adequado para essa arritmia. Se ela tem sintomas quando essa frequência cardíaca chega a 120 ou se ela é assintomática. Que o paciente idoso, ele é diferente do paciente mais jovem. O paciente idoso, a gente tem que ter cuidado porque as artérias dele já são diferentes do paciente mais jovem. Já perdeu aquela elasticidade. Então, o paciente idoso a gente tem que tratar de maneira mais adequadamente, dependendo de como ele se encontra. Médico cardiologista emergencialista do Grau, doutor Edmilson Nunes Guedes, aqui eu agradeço pela presença aqui, doutor. Tenho certeza que ajudou muito os nossos telespectadores. Um grande abraço, doutor, e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Igualmente, até mais, viu, doutor?